esportivas do mundo. Fala galera, beleza? Show de bola, tranquilidade. Edivan Cervantes na área, começando mais um episódio da nova temporada do Show de Bola Podcast, o maior podcast de apostas esportivas do Brasil. E hoje nós estamos com um convidado muito bacana, conheci ele há pouco tempo, que vai nos trazer um conteúdo muito bacana também, sensacional, e que ele tem um apelido peculiar, ele vai explicar para nós o porquê. Matheus Pereira, obrigado, meu irmão. Obrigado a você, cara, pela oportunidade. Estamos aí, conseguimos um objetivo, né? Tá nervoso? Pouquinho. Primeira vez um podcast ainda o maior, mas vamos soltando. Vamos. É água que tem, né? Não é cachaça. Não, é água. Então tá bom. Galera, antes de começar, 2 recadinhos importantes para vocês. O primeiro é, se você ainda não é inscrito no meu canal, você está perdendo muito conteúdo. Já são mais de 150 mil inscritos e mais de 17 milhões de visualizações aqui no canal. Quase 3 mil vídeos. Então assim, dá aquela moral, se inscreve no canal, já ativa as notificações para você não perder mais um conteúdo top igual esse daqui. E se você ainda não é cadastrado na XP Games, que é a nossa parceiraça aí, já vou deixar um link aqui também no primeiro comentário fixado, você já garante já seu bônus e vem com a gente conhecer a casa, que é sensacional e vale a pena você conferir as odds também. Tem mercados diferentes da concorrência que eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Vem com a gente na XP Games. Meu irmão, quantos anos você tem? Tenho 27. 27 anos? 27 anos. E você é casado, é solteiro? Sou casado, muito bem casado. É. Um beijo, amor. Obrigado, só tô aqui porque ela deixou, Qual né? o nome da esposa? Bruna. Isso. E tem filha? Tenho 2 filhos. 2 filhos? Caio, o Arthur. Papai ama vocês, viu? Qual é a idade deles? O Caio tem 5 e o Arthur tem 3. 5 e 3? Isso. E também tem uma enteadinha, a Rebeca, que tem 5 anos também. Tio te ama, filha. Show de bola. E, meu irmão, antes de começar mesmo a falar de apostas e tudo mais, por que o apelido é Ratinho Tips, né? Porque Matheus Pereira, daí quando vê lá no seu Instagram é Ratinho, eu falei, pô, vamos saber a história do cara. Vamos lá. Primeiro de tudo, esse apelido eu já tinha no Exército. Eu fui servir o Exército Brasileiro. O sargento chegou, Ratinho, pegou. Beleza, do nada. Sempre fui um cara zoeiro, então levei na esportiva, tranquilo. Saí do Exército, o apelido morreu. Um belo dia eu pego um green do Lucas Tilt, posto, marco ele me reposta e bota simplesmente, valeu Ratinho. Já era. Pegou, todo mundo começou a me chamar de Ratinho, já não era mais Matheus. Eu aproveitei e já mudei logo o nome do grupo, mudei o nome do Instagram também e virou isso aí, o Ratinho. Mas ele sabia do seu apelido? Nada. Coincidência. Simplesmente. O acaso. Isso aí. Aí eu loucura, aproveitei, mano. Né, que ele já levantou a bola e fiz o gol. E me fala uma coisa, você falou que serviu o Exército, mas hoje você trabalha com o quê? Você trabalha hoje eu sou CLT. Você é CLT? Eu tento ainda fazer a aposta virar na minha vida, porém, ela ainda é uma renda extra. Uma renda extra. Renda total é CLT. Show. E hoje você faz o quê, CLT? Eu sou balconista de farmácia. Tá. E aí, quando você serviu o Exército, você já conheceu o mundo das apostas ou não? Não. Nada. Eu saí do Exército em 2018, eu vim conhecer as apostas em 2020. 2020. Isso. E aí, desde então, você está tentando ali tornar ela como uma renda principal. De 2020 não, porque quando eu conheci, eu achei estranho, né? Como é que eu vou tirar o dinheiro daqui, botar aqui para fazer aposta? Como é que funciona? Então, eu só conheci e não procurei saber a fundo. Em 2021, mais ou menos, que eu ganhei um bônus de uma casa de aposta que eu me aprofundei mesmo. Aí eu ganhei um bônus, aí como não era meu dinheiro, né? Aí eu fui testando as coisinhas lá, aí eu fui gostando, fui aprendendo. E no caso, hoje você tem... a sua renda principal é do CLT. 100%. Mas você consegue fazer uma renda extra em porcentagem de quanto? Que você consegue hoje trazer das apostas? Cara, então, por mais que eu tenha um pouco menos de 2 anos seguindo profissionalmente, eu pulei muitas etapas, porque eu estudei antes de começar. Então, hoje eu estou na fase da trocação. Tem mês que eu tiro, tem mês que eu não tiro, e assim vai. Mas tem mês que eu consigo tirar 5% a 6% ali da banca. Mês passado eu fechei com menos 11. Menos 11? Menos 11 unidade ou... Menos 11 unidade. Doeu no bolso. Que também foi um mês mais atípico também, teve umas situações, né, de alguns jogos. Ali essa data FIFA também começou no final, né, do mês pro início. E foi, mas é aquilo, sempre botando a cara com transparência. E eu tenho que reconhecer a fase que eu tô trocando dinheiro ainda. E você, que eu ia te perguntar agora, você no caso, você faz só futebol? Só futebol. Só futebol. Mas tem ligas específicas ou não? Cara, eu
quando comecei a estudar, eu sempre ouvi de método. Então, eu formei um método onde eu consigo operar na maior quantidade de ligas que tenho, para eu não ficar limitado a uma liga ou outra, porque às vezes o campeonato acaba e aí, o que eu vou fazer? E futebol tem o ano inteiro. Então, eu procurei fazer métodos que se encaixam em qualquer liga, desde que eu tenha os dados certinho das equipes. E você atua mais em quais mercados? Overgoals. Overgoals é o carro-chefe? É o carro-chefe. E aí eu desenvolvi um método de overgoals asiáticos, que é um método que eu sempre ouvi, né? O pessoal falando que a aposta não é sobre ganhar ou perder, é sobre você proteger o seu capital. Então, no handicap asiático, eu vi uma proteção que os outros mercados não me dão. Aí eu fui desenvolver esse método do over 2 gols asiáticos. 2 gols eu não perco mais dinheiro. Terceiro gol é win, a gente só perde se não sair nenhum gol ou se só sair um gol. Isso na partida, não é em determinado tempo, né? Não, na partida. Eu já operei também no HT, só que deixei de lado porque já começou a virar uma que estava me tirando mais do que me dando. Aí eu fui cortando, fui ajeitando o método até que hoje eu cheguei. Hoje ele está 100% completo. E também trabalhar com HT é menos tempo, né? Então você tem que estar muito refinado no método, porque qualquer deslize ali... Eu prefiro me arriscar num 2 gols no jogo inteiro, pagando um pouquinho menos, do que num gol no primeiro tempo, só 45 minutos. Exatamente. E você falou uma coisa que eu achei interessante, que é bacana você falar, que você está na fase de trocação, né? Que para quem não sabe o que é isso, é a fase onde você perde, ganha, mas você não fica zerado e nem é positivo, né? Quando você... Faz tempo que você está nessa fase? Quando você identificou que você está nesse? Então, eu estou mais ou menos 1 ano e meio levando a sério isso aí. Nos primeiros 6 meses, eu perdia mais do que eu ganhava. Então, eu tinha que ou fazer um aporte ali para devolver o valor que eu perdia, ou eu recalculava a stake. Eu nunca gostei de recalcular a stake. Eu preferiria me sacrificar um pouquinho e voltar com a stake que eu estava. Dos primeiros 6 meses eu só perdi, dos primeiros 6 meses até hoje eu estou nessa trocação. Aí tem mês que eu vou muito bem, tem mês que eu vou muito mal. Aí o mês que eu vou muito mal, eu analiso tudo que eu fiz para ver onde eu estou errando, aí corto. Aí no outro mês eu vou bem. Aí é essa fase, cara. Essa fase eu acho que ela é a pior, mas quando a gente passa dela também, a gente já fica mais tranquilo. Exatamente. É uma fase que ela, infelizmente, ela é necessária. Sim, né, com certeza. De se passar. Porque ela é ruim de se passar, mas ela é necessária. Mas o fato de ser ruim, pelos motivos que são, a parte, acho que mental também mexe muito, né? E também você vê ali a grana reduzindo. Então, aquilo ali também chama muita atenção. Você tem que estar preparado para que possa passar com isso. E é importante também ressaltar, galera, que ele está falando aqui uma transparência muito bacana, porque ele poderia falar assim, eu tô lucrativo, Ele está falando a verdade aqui, e assim, 6 meses ainda é um período curto, né? Se a gente for pensar. Se eu for parar para pensar que eu tô levando a sério há 1 ano e meio, tem gente que eu conheço 5 anos que ficou trocando muito tempo e hoje é lucrativo. Então, eu não tenho pressa, né? Tô com calma, devagarzinho. Quando virar, sei que Deus vai abençoar ali, aí a chave muda e a gente começa a realmente ser lucrativo. Show. Eu queria falar com você também sobre os assuntos que estão em alta, né? Que é com relação a ontem, né? Não sei se você acompanhou, acredito que sim. Mais um print de placar exato, né? Inclusive, o Marco Tips lá fez um react muito bom. Aquele cara é sensacional. Ele deveria ser incancelável, eu falei pra ele. Você deveria ser incancelável, Marcão, mas infelizmente não é. Mas eu queria saber o que você acha dessa que está em alta, né? Placar exato, múltiplas mirabolantes, valores grandes e tudo mais. A gente sabe que isso destoa muito do apostador comum. O que você pensa sobre isso? Cara, foi o que eu sempre falo. Eu procuro sempre ser transparente. Então, quando eu vejo uma coisa dessa, como é que tu compete com um cara desse? Aí esse cara acertou uma múltipla de placares exatos, vai postar ali, vai dar um boom na visualização, daqui a pouco o cara tá metendo um VIP, vende o VIP, enganando as pessoas, e quando você que faz certo vai botar o teu VIP, ninguém compra. Aí como é que você compete com um cara desse? Não tem como, cara. Eu vi também gente fazendo aposta de R$1, botando 10 mil. Como que eu vou competir com um cara desse? Cara com mais de 100 mil seguidores, não tem como. Não tem como. Então, pra gente, assim, que faz certo, eu conversando até com um colega, ele, cara, desmotiva.
A vontade que der é largar a internet e viver aqui tranquilo. E realmente, porque a gente faz o certo, a gente não tem o valor que é merecido. Eu conheço muita gente, cara, que é muito bom e não tem o valor que é merecido. Exatamente. Aí um cara desse que engana, tanto que esses dias eu falei, ó, quando vocês me verem botando valor, é porque eu aprendi a editar. Mas cara, não dá. Recentemente também estava conversando e eu falei uma coisa que até, tipo, as pessoas falaram, mas não é bem assim e tudo mais, que eu falei, cara, infelizmente ou felizmente, o Brasil tem os influenciadores de aposta que o apostador merece, né? Porque o cara que vai lá e segue um cara desse, ele tá pedindo para ser enganado, né? O cara que vai lá... E a regulamentação também a gente tem no Brasil, os apostadores também merecem a regulamentação que vai ter, porque ninguém se dispõe a fazer uma parada diferente, em conscientizar, mas quer um print desse, mas quer achando que o cara, mesmo que ele não acerte, mesmo que seja verdade, vamos supor que, trabalhando ali na teoria das suposições, que seja verdade. O cara não vai acertar isso de novo no dia seguinte. Aí o cara acha que ele vai acertar no dia seguinte. E aí o cara que elogia e chama ele de Deus no mesmo dia, no dia que ele vai xingar o cara. Então é igual você falou. As pessoas que fazem um trabalho sério não tem visibilidade. Se você vê vídeos ensinando, tem muito menos visualizações do que gente que faz palpite. Cara, eu vou ser sincero, quando eu mandava minhas dicas no meu grupo free, eu explicava o porquê que eu tava fazendo. Só que ninguém liga, eles só querem... Então, acabou que chegou um momento que eu já não tenho tanto tempo, né? Que eu tenho que me desdobrar entre o CLT e fazer as análises, fazer as dicas, fazer conteúdo. Eu cortei. Ninguém liga para análise, eles só querem a tip, então toma. E aí, infelizmente, se a gente faz um conteúdo top, que tem muita gente que faz, ninguém vê. Agora eu posto dançando. Se eu for depender de ganhar seguidor por dançar, irmão, eu tô lascado. Não tem como. Dançar não dá, não. Mas cara, e a questão também da pessoa querer mesmo só bet, isso ela acaba destruindo o mercado por si só e também fazendo com que pessoas boas automaticamente também se inclua nisso, né? Para que também vou mandar só bet também, me dane-se. Porque tem que se adequar ao mercado. Isso é complicado. Cara, eu vi esses dias, eu não sei quem foi, mas o Bruxo, sou fã também. Ele falando de que ele fazia conteúdo realmente, só que ele viu que ninguém liga, ele tá fazendo o que o povo consome. Tá errado? Não tá errado, porque é o que o pessoal quer. Então a gente tem que, infelizmente, se é isso que eles querem, a gente tem que ir seguindo. Se eles gostam de ser enganado, já é de mim. Eu não consigo ser assim. Mas se tem gente que faz e eles já aceitam, beleza. Mas eu não vou ganhar seguidor, não vou ganhar hype em cima de um bilhete falso. Tanto que eu não gosto de postar. Eu até conversando, se eu postasse do início, que eu comecei a postar com 60 centavos, fazendo gestão de banca, com 20 reais, até o quanto que eu aposto hoje, com certeza eu iria inspirar muita gente a crescer. Mas será que eu ia ter a visibilidade com 60 centavos? Será que o cara que visse eu apostando com 60 centavos, ele ia olhar, não, o cara tá tentando, ou ele ia zoar? Ou ele ia falar, 60 centavos, enquanto o cara aposta com 10 mil? Por isso que desde sempre eu nunca botei valor. Porque eu quero crescer por conta entendeu? Eu não quero que o cara me siga porque eu aposto 10 mil. Quero que ele me siga porque ele gostou da minha análise, do meu trabalho e me segue por conta disso. Ao invés das pessoas se identificarem com pessoas que apostam R$1, R$10, porque está mais próximo dela do que uma pessoa... Porque, por exemplo, muita gente faz isso, muita gente grande faz isso, pega lá, aposta 20, 30 mil numa odd de 1,70, 1,80. É lógico que vai dar um retorno. Vai dar um retorno absurdo. Né? Mas olha comparado ao tamanho da stake dele. E também saber se aquela stake é verdadeira ou não. Pode ser link de caso de aposta, tudo mais, tem uma série de coisas. Mas a pessoa ela prefere olhar aquilo porque enche os olhos dela do que falar assim, eu tô próximo desse cara aqui que aposta 20 conto igual eu aposto. E vamos lá. Não é errado eles sonharem, almejarem apostar 10, 15 mil. Eu almejo. Porém, eu tenho que entender a minha realidade. Não adianta olhar pro cara e ver que ele aposta 10 mil um dia. Beleza, mas não adianta eu deixar de estar na minha realidade para querer fazer igual o cara, medir a régua com a dele que não dá. Porque hoje em dia, vamos supor aqui um cara que para mim é a referência, o Lucas Tilt. O cara que começa a seguir o Lucas Tilt hoje, ele vai pegar o Lucas Tilt de agora. Então, é fácil. Mas vai ver lá atrás o cara,
O que ele passou? Procura a história do cara, ninguém procura. Então, você olhar depois que o cara já tem sucesso e falar que é fácil, é complicado. Exatamente. Entendeu? Isso é muito complicado. E outra, é igual você falou, não tem como se medir pela régua dos Isso aí. outros, né? É a mesma coisa, pô, eu tenho 30 mil reais, eu consigo comprar um carro popular, mas o cara fica querendo comprar uma Porsche com 30 mil reais. Não vai conseguir comprar. Não vai, tem que se adequar à sua realidade, aos pouquinhos você vai conseguindo e tudo mais. E se você for do seu merecimento, você conseguir alcançar aquilo, né? Isso aí, o pessoal hoje em dia, cara, tá muito imediatista. Eles vê hoje, tanto que a gente vê aí, ó. Tem tipster que começa hoje, amanhã já começou hoje, postando 100 reais, amanhã já tá postando 10 mil, o grupo já encheu, mas será que ele tá realmente sendo 100% verdadeiro ali com o público dele? Entendeu? Eu acho difícil. Tem que filtrar bastante. Isso aí. Hoje em dia tem muita gente, cara. Qualquer um pode virar tipster. Qualquer pessoa hoje fala lá, eu sou apostador há 50 anos. Quem é que vai garantir que o Quem cara... vai procurar saber a fundo? Exatamente. Então, é sempre que eu falo. Quando você vai procurar um profissional, seja ele de qualquer área, primeiro você vai ver os resultados dele. Isso aí. Né? Você vai entrar lá, ver os resultados e tudo mais. Pô, viu os resultados? Primeiro você vai ver os feedbacks. E depois você vai ver se o cara tem algum conteúdo relevante, né? Onde é que você encontra esse conteúdo? Na própria rede dele. Pô, vou ver lá se o cara só fala de ostentar, se o cara só fala de farra e tudo mais, ou o cara tá entregando um conteúdo. Não que seja errado, qualquer um sabe do que vai seguir ali. Mas, pô, você tá entregando um conteúdo bacana, tá entregando um conteúdo de qualidade. E em meio daquilo, você tá fazendo as suas apostas e tudo mais, pô, e o cara não tem tanta seguidor, porque hoje tudo é seguidor, né? Parece que é o seu crachá, né? Pra você entrar em algum lugar é seguidor. Tanto que cara, eu falei, caraca, olha eu como... O que eu vou fazer ali, cara? Que isso, o importante é conteúdo. Isso aí. Né? Eu sempre prezo pelo conteúdo. Eu nunca vou olhar uma pessoa pelo tamanho de seguidor que ela tem. Só para você ter uma ideia, o meu primeiro convidado era o meu gestor de tráfego, que trabalhava com aposta. E o cara tinha 500 seguidores. E aí depois, tipo, de muito tempo, de muito trabalho, que veio as pessoas de grande nome, assim, entre aspas, que tem seguidores e tudo mais, participar. Então, eu sempre pensei em trazer conteúdo. Então, independente se o cara é grande ou pequeno, se tiver conteúdo, porque tem muito cara grande que é picareta e não tem conteúdo nenhum para passar, né? Então, tem que sempre dosar essa questão. Queria saber de você também, qual é a sua opinião sobre a questão de regulamentação que ainda estamos aí em vias de fato de acontecer? Cara, eu vou ser bem sincero, eu ainda não procurei puxar a fundo. Óbvio que eu quero que sim, que tenha eu sou a favor, porque vai acabar com muita coisa que está errada. Mas eu ainda não puxei a fundo, porque pelo que eu vi, que vai começar a ser taxado ali, eu não me enquadro ainda. Então, eu estou esperando ter a resolução final para eu começar a ver de fato ali como que vai funcionar. Porque, para mim, hoje, a minha realidade, a regulamentação em si, nas apostas, ela não vai mudar. Não vai te afetar? Não. Ela vai me afetar, talvez, no conteúdo que eu poste, mas em relação às bets, eu não estou nem perto de ser taxado. Falta muito ainda. Um dia quero ser taxado, mas... Falta muito, ainda estou com muito caminho para andar aí. Mas você acredita que vai ter benefícios a regulamentação? Então, eu espero sim que tenha, e principalmente não procurei para ver direitinho, mas em questão da limitação. Porque por mais que não é uma coisa que me afete agora, se não haver nada nesse meio para frente, quando for limitado, como é que a gente vai fazer para operar? A gente vai ter que ir para outra casa? Porque pelo que eu vi, o CPF vai ser único. Não vai acabar com o pessoal que compra a conta. Quem compra a conta não vai ter mais. Como é que o cara vai fazer quando ele for limitado na conta dele para operar? Então, isso me preocupa, mas não no momento, que até para ser limitado... Demora. Com certeza. E acho que vai ser bem difícil, porque a minha intenção, cara, nas apostas não é ficar rico. Óbvio que se acontecer, amém. Mas a minha intenção é ter uma vida confortável, é ter uma renda extra ali, ao passar do tempo, ela virar uma renda principal e eu fazer só isso, largar o CLT, mas tem um caminho muito grande. Eu tenho noção de que a aposta sozinha, ela não dá para viver, porque ela é uma renda variável. Então, eu tenho que ter um investimento, eu tenho que começar a investir em alguma coisa que me dê um retorno fixo, para depois eu pensar em viver das apostas. Isso é importante aqui ele ressaltar, porque é como eu disse, as pessoas elas vislumbram muito um mundo ideal que nunca vai existir, né? Então,
é importante aqui o Matheus falando para vocês, galera, que vocês talvez estejam acompanhando o nosso conteúdo e outros conteúdos também e vendo que outras pessoas falam que, tipo, você vai ficar rico do dia para noite, rápido e tudo mais. É a verdade nua e crua que nós passamos. Cara, se vai gostar do conteúdo já é outra história, né? Outra história, a gente não tá aqui para contar a historinha bonita, né? Para contar a realidade. Que muita gente não quer aceitar ou finge que não vê. Porque eu não vou chegar aqui hoje, amanhã eu fiquei rico porque eu participei do podcast. Não. Minha realidade vai continuar a mesma. Meu pensamento vai continuar o mesmo. Estou aqui para agregar e também mostrar para o pessoal que não é fácil igual falam. Não é. Tem muito influenciador que não são tipsters, que fala que é fácil ganhar dinheiro. Pô, eu queria que fosse fácil. Me ensina como é que é fácil. Que não é. Tô aí, ó. Óbvio que eu passei muitas etapas. Eu tô muito à frente até de gente que começou há muito mais tempo que eu e começou agora a dar certo. Então eu sei que eu tô no caminho. Mas não é fácil. Então, o cara que fala que é fácil viver de aposta, não é que ele já está mentindo, que viver de aposta em si já não dá. Como é que, igual eu, mês passado eu fechei menos 11 unidades, como é que eu ia tirar dinheiro para pagar a conta se eu tivesse só nas apostas? Se eu não tivesse meu trabalho fixo ali, me dando um dinheiro? Não tem como, cara. A renda variável, ela nunca vai poder ser uma coisa que você conte para sempre, só ela. Exatamente. E eu sempre digo, falei que apostas é uma renda variável que tem as variáveis dentro da variável, né? Que aí tem uma série de situações que pode acontecer dentro dela que pode mudar o seu cenário financeiro drasticamente. Ou para bom ou para ruim. Ou para bom ou para ruim. Então as pessoas têm que ter essa noção. E quando a gente fala, né, aí fala assim, você está jogando água no meu chopp aqui, você está falando que o meu sonho não vai dar certo. Não é isso, é falando a realidade porque a gente já passou por isso, né? Aí, bebe ou já água, passou ou está passando, né? Não tem como. Eu nunca vou falar para vocês que é fácil, que eu consegui porque eu falei, quando eu conseguir, irmão, eu vou olhar para trás e quem tá no início vai ver, o cara que começar a me seguir depois que eu tiver conseguido, ele vai ver e achar que foi fácil. Mas e quem tá vendo aqui a luta desde trás, como é que foi o apoio da esposa, né? Porque, querendo ou não, quando eu falei que ia viver disso, ela se assustou. Porque... O que ela falou? Quando eu vi a oportunidade que eu tinha de ganhar dinheiro, que realmente dava para ganhar dinheiro, eu deslumbrei, mano. Vou viver disso, vou largar o emprego. Ela começou, como assim? Largar o emprego, 2 filhos, um monte de coisa para fazer. Não, calma. Aí eu fui caindo em si. Que eu acredito que realmente, o cara que ele olha as apostas hoje, ele se deslumbra também. Que vai ficar rico amanhã. Não vai. Aí o tempo foi passando, fui, tendo que depositar todo mês, porque eu tava fechando negativo. Caraca, não é assim. Hoje em dia eu tenho os pés no chão e falo, isso daqui um dia vai ser a nossa renda principal. Mas no momento, sou CLT. Então eu procuro não focar no que eu ganho das apostas. Porque a minha renda principal é o CLT. O que eu ganho no mês, for uma renda extra, eu vou lá, a gente vai fazer alguma coisa. E quando eu perco, eu gosto de sempre deixar uma reserva. Porque se eu perdi ali, eu tenho um bilhão de roupa para não tirar do meu salário. Porque é compromisso. Você aí que está vendo que você tem um dinheiro de compromisso, não coloca, cara. Porque é uma renda variável e você vai perder, porque você vai ter a obrigação de ganhar dinheiro. E não é por obrigação, você tem que fazer para ganhar, porém sabendo que tem o risco de perder. Então, se você for usar um dinheiro de uma conta, a chance de você perder é muito maior, porque envolve muito mais o teu emocional do que você ganhar dinheiro em si. E quando você fala com a sua esposa referente às perdas, como é que é? Então, no início eu não mostrava nada, né? Não mostrava nada? Eu só fui conversar de novo quando eu tava mais ou menos, né? Porque senão, cara, só vai perdendo. Na razão dela, para com isso. Tanto que hoje em dia ela me apoia. Ela sabe que dá para, né, fazer um dinheiro, mas também eu deixo os pezinhos no chão e mostrar para ela que não. Por mais que eu esteja ganhando dinheiro aqui, é pouco. Então, não me deslumbro com esse dinheiro que está aqui. Quando começar a virar uma renda principal, o dinheiro que eu fizer aqui vai para outro canto para fazer mais dinheiro. Porque o meu dinheiro está aqui, é CLT. Eu não posso tirar isso da cabeça nunca enquanto não tiver uma renda fixa que me pague o que eu recebo. Que não dá para viver de aposta. Verdade é essa. Se você não tiver uma renda ali fixa, como é que você vai viver? Exatamente. Aí hoje ela tá mais tranquila quanto a isso. Mas no início, ficou doida. Foi contra? Não é que ela foi contra, ela só ficou com medo. Aí automaticamente o medo dela queria, não, calma, pensa direitinho, é isso mesmo?
Tem certeza? Não, calma, eu tô pensando direitinho aqui agora. Não é tão fácil. Olha quanto que eu tô perdendo aqui. Depois que eu já perdi tanto, mas olha quanto que eu já ganhei. Então, não é fácil, mas é possível. Se eu estudar direitinho, é possível. Então, tanto que às vezes eu vou dormir 2 horas da manhã para acordar às 5. Estudando os jogos do dia, fazendo as análises e tentando a sorte. Que não é porque você vai fazer uma análise muito boa que vai dar ruim. O cara que falar que a aposta ela não tem um pouco de sorte, ele tá mentindo. Exatamente. Que às vezes você faz uma análise que não encaixou nada, mas ela bate. Aí porque foi ruim, a análise foi boa, não. Se você for olhar, a análise em si foi horrível. Mas bateu. Às vezes tu faz uma análise muito boa e dá head. A análise foi ruim? Não. Mas é a variância do mercado. Se você fizer 10 vezes aquela aposta, talvez você pegou a variância negativa nesse momento, né? Isso aí. Da mesma forma que se você fizer 10 que deu ruim, tu vai tomar 9 head. Mas o ruim que deu ali porque foi a sorte e você conseguiu ganhar dinheiro. Mas no restante do longo prazo, você vai perder mais do que ganhar. E o que você acha sobre a questão do pequeno, médio e longo prazo nas apostas? Cara, eu sou totalmente a favor do longo prazo. É. Por quê? O cara que começa hoje nas apostas, ele tem que ter a mentalidade de que ele tem que focar na porcentagem. O cara tem uma banca ali de R$100, ele vai fazer gestão de banca. Exemplo, R$100 é um dinheiro que eu acredito que você possa começar para aprender, que eu comecei com 20. Então, R$100 eu acho um dinheiro legal para você aprender. O cara vai fazer gestão de banca com R$1, uma odd de 1,70. Ele vai ganhar 70 centavos de retorno. Se ele olhar para os centavos, ele vai desanimar e vai querer botar R$10. Ele vai fugir da gestão. Mas se ele olhar para a porcentagem e ver que 1,70 vai ser 1,70 em cima de 100, de 200, de 1.000, aí ele já, 70% do investimento eu começo a pensar diferente. E foi o que eu fiz. Para eu começar a não me desanimar, porque, tu apostar 60 centavos e para ganhar 90 centavos, era loucura. Aí o que eu fazia? No caderno eu ia botando. Se eu tivesse apostado com R$100, essa hoje aqui eu tinha ganhado 190. Com 1.000, 1.900. Então isso me fez, caraca, uma odd de 1,90 ela vai ser uma odd de 1,90 em qualquer valor. Então eu não foquei no dinheiro, eu foquei na porcentagem. E isso é difícil, né? Pra caraca. Porque, imagina só, é igual você falou. Cara, você começou com R$20, tipo, muito espremeu o máximo ali. Isso aí. Agora, eu sempre falo e, tipo, as pessoas já criticou pra caramba. Falei, R$100 não é banca pra você. Cara, é pra você testar ali e ver o que dá pra fazer. Ah, mas R$100 é banca. Cara, na minha opinião, na minha humilde opinião, não é banca. Pra você viver dela, né? Pô, você não vai viver com uma banca de R$100. Nunca. Tem, cara, se alguém que saiu de R$100, que virou milionário com R$100, me fala que eu compro o curso na hora. Sem fazer múltiplas malucas, fazendo certinho. É impossível, é impossível. Não dá. E você seguir ali a questão de valor é muito difícil. Porque, igual você falou, você vai apostar R$1, você vai botar 70 centavos, você fala, 70 centavos você não faz nada, mano. Só que aí, é igual você falou, trabalhando ali na porcentagem. Imagina em quantos e quantas, se você for uma pessoa que tiver um método, uma estratégia validada certinha, quantos e quantas vezes aquele 70% vai se multiplicando para chegar num volume maior. Né? Então as pessoas não têm essa consciência. E eu entendo, porque a gente vive num meio muito imediatista, né? Para tudo, né? Para tudo a gente precisa para ontem. Então, tem um amigo meu brincando que ele falou assim, que em São Paulo você pega o ônibus às 8h10 para você chegar às 8. Né? Então, a gente vive numa coisa muito, sabe? Aquele alvoroço todo, muito acelerado. E, infelizmente, o dinheiro é o ponto fraco do brasileiro, né? Isso aí. Então, você vai precisar. Todo mundo precisa de dinheiro. Independente se o cara é rico, pobre, precisa de dinheiro para alguma coisa, para fazer alguma coisa. Então, sempre vai ser aquela ponta de, preciso para ontem, preciso fazer. E aí, quando você olha para a porcentagem, você consegue ainda dar mas quando você olha para o real ali, é difícil, né? E já pegando esse gancho aí de dinheiro, cara, o CLT hoje aí, vamos botar ele, recebe 60, R$70 por dia, trabalhando 8 horas. O cara dentro de casa consegue fazer R$100 e ele acha pouco. Meu irmão, em 2 horas tu fez R$100 e é pouco? Não é, cara. Bom, imagina você fazendo R$100 todo dia, óbvio que vai ter dias no mês que você não vai conseguir. Mas se você tirar ali uma base ali de, sei lá, 1.500 no mês, um salário mínimo, em casa... A mais do que você recebe?
Entendeu? Aí o cara, R$100 é pouco nas apostas. Aí fica complicado pra caramba. Pouco é R$70 trabalhar 8 horas por dia. Tem que acordar cedo. E aí? É complicado. Só que as pessoas, aí o pessoal, eles olham isso, né? Aí. Eles querem o imediatismo. Ele quer fazer, se pegar 100 virar 1.000. Pá, não. R$1.000 é bom. Mas R$1.000 tu não recebe nem em 15 dias no teu trabalho. Tu recebe um salário mínimo num mês. Aí tu quer fazer R$1.000 num dia. Impossível, né? É impossível. É aquela questão que nós falamos, né? Tipo, do cara querer comprar uma Porsche com... Não tem como. Não tem como, não vai conseguir. Tem que ter, tem que ser dosado. E assim, é complicado também a gente falar em questão de... Não sei o que você acha também em questão da gestão, mas eu digo também o seguinte. Cara, se você não tiver qualquer tipo de preparo, gestão de banca não vai servir para nada. Nada. Sabe por quê? Porque assim, saiu uma pesquisa recente, se não me engano, 60% ou 70% dos brasileiros estão endividados, estão com o nome restrito no Serasa. 60% ou 70%. E o que acontece? E a maioria é de cartão de crédito. A grande maioria ali é cartão de crédito e empréstimo. Imagina só, você chega para um cara, um pai de família, que o cara ganha R$2.000 e o cara não consegue fazer a gestão financeira da vida dele, né? Então, ele atrasa o aluguel, atrasa a conta, atrasa a conta de celular, atrasa o cartão de crédito. E como é que você vai falar para o cara vir para as apostas esportivas fazer uma gestão de banca com uma banca de R$100? Não tem como. Complicado pra caramba. É doideira. É doideira. Então, assim, precisa muito de conhecimento, né? Muito de informação. Eu acho que é isso que ainda falta, né? Eu procurei, cara. Eu comecei em janeiro de 2023 por R$20. Mas era o valor que eu podia perder. Lembrando bem falar que é um valor que você possa perder. E eu estudei 6 meses antes. Eu estudei vendo seus podcasts, ouvindo os caras falar o que era gestão de banca. Eu não sabia o que era gestão de banca. Fui procurar. Gestão de banca é isso, isso, isso. Tá, fui estudar isso. Controle emocional. Por mais que você estude, você só vai adquirir na prática. Método, só na prática. Mas você começando, tendo noção de gestão de banca, por mais que seja difícil, você estudando isso, você já tem uma noção de um preparo de que, pô, beleza, 100 unidades é 100 unidades. Pô, é difícil o cara tomar 100 head. Tanto que eu sou um cara que, por mais que eu comecei com R$20, eu posso falar, eu nunca quebrei uma banca. Porque eu me preparei 6 meses antes para ter gestão de banca. Já zerei conta, assim, teve uma época que eu tirei tudo das casas, que eu não decidi não fazer mais. Depois voltei, mas em questão de apostar tudo, o dinheiro todo da banca, de dar um all-in, nunca. Porque eu, 6 meses me preparando, em 6 meses eu estudei o que era, por que era bom ter gestão de banca. Aí foi, eu comecei só com a gestão de banca, método, o mental, né, foi com o tempo. Tanto que hoje o Red, ele não me abala. Não te abala mais? Não. Tanto que eu boto a cara aí, teve uma semana aí, foi uma semana todinha de Red, Red, os outros até zoam, mas eu vou fazer o quê? Eu vou mentir? Eu vou postar alguma coisa aí real? Se o cara for no grupo, vai estar tudo lá. Os 5 Red seguida. Aí eu vou falar que foi ruim. Não tem como. Então, o Red não gosta de tomar. Mas ele não me abala. Porque eu sei que no longo prazo, com gestão de banca, ele não vai fazer diferença. Exatamente. E há um bom tempo atrás, quando eu comecei o podcast, foi uma das minhas primeiras entrevistas, veio o César, né? O César Júnior, que acompanha lá junto com o Ricardo, da Full Trader. Ele falou assim, naquela época ainda isso perpetua, né? Ele falou assim, as pessoas preferem, os apostadores, né, na internet preferem assumir um crime do que assumir um head, mano. Eu falei, pô, é verdade, mano. Os caras ficavam escondendo, né, mentindo, pá. E parece que, nossa, se mostrar o head vai... É um surreal, é um crime, não pode. Cara, quem me segue viu, no início do mês, agora, finalizei o mês passado, menos 11 unidades no grupo. Eu falei no grupo, rapaziada, ó, esse mês não foi bom, menos 11 unidades. Eu fui lá no Instagram, rapaziada, o meu grupo fechou com menos unidade. Menos 11 unidades. Mas por que eu falo? Porque eu prezo transparência. E eu prezo, principalmente, não é fácil. Vai ter mês que você vai ganhar e vai ter mês que você vai perder. Então, eu falar que eu fechei menos 11, na minha opinião, não me deixa mais fraco em algum sentido. Não é melhor ou pior por causa disso, né? Mas é realidade, não é fácil, nunca vai ser fácil isso. E o pessoal, eu vi gente editando planilha por centavos para ficar no 0 a 0 porque não queria fechar negativo. Aí,
E o que você acha de planilha? Você tem planilha? Tenho, sempre. Você acha que é importante? É essencial. É essencial? Eu até não falei, né? Mas planilha desde quando eu comecei, desde janeiro de 2023. Eu sempre planilhei. E no início era pior, porque eu planilhava no telefone, que eu não tinha computador ainda. Então imagina, tu sair da casa de aposta, ver a entrada, botar no telefone de novo na planilha. Mas fui, aos trancos e barrancos fui conseguindo. Hoje eu tenho um computador, então é mais fácil. Mas planilha, cara, se você não planilhar, você não vai saber se você está perdendo ou está ganhando. Pelo ganhos e percas da casa, não dá para você ter uma noção exata. Porque às vezes você pode estar ganhando muito ali, mas no longo prazo em si, só a planilha está te mostrando. E também para corrigir. Eu tomo um head ali, eu vou ver o porquê que eu tomei esse head, tá na planilha. Eu não vou esquecer dele. Então eu vou lembrar que uma vez eu tomei head assim, nessa mesma circunstância. Eu já não vou fazer mais. Então a planilha serve também para você errar menos. Uma consulta ali para você saber. Com certeza. Mas assim, a questão da planilha é que tem gente que é a favor, tem gente que é contra e tudo mais, pelo sentido do quê? Porque pode, é igual você falou, teve gente que acabou manipulando planilha e é algo que, tipo assim, é fácil de manipular. Com certeza. Né? Mesmo assim, você acha que o benefício da planilha é o quê? É a transparência, é mostrar qual que é o sentido? Na minha opinião, a planilha em si ela é mais benéfica, né? Para o próprio apostador que está ali calculando todas as suas entradas do que para o público. Porque o público, o meu grupo, eu tenho lá a planilhazinha, eu mando todo dia se fechou positivo ou negativo, no final do mês eu trago o resultado completo. Se o cara puxar todos os dias ali, ele vai ver que todos os números bateram, ou seja, eu não enganei ninguém ali. Mas a minha planilha, ela vai me mostrar não só o meu grupo, mas como todas as operações que eu faço, que eu não mando para ninguém, que tem muita que eu não mando no grupo. E eu vou vendo ali se eu estou acertando mais do que eu estou errando. Os mercados, tanto que mercado de escanteio, eu já deixei um pouco de lado, porque era um mercado que tirava muito dinheiro de mim. Cartão também. Então eu foquei em gols, que sempre foi onde eu conseguia ter resultados melhores. Então, ali você consegue ver a sua evolução. Isso aí, eu só vi que eu tinha resultado bom em gols por causa da planilha. Que a planilha está lá, eu puxo lá gols, eu vejo, puxei cartão, o resultado não foi tão bom. Então a planilha, para mim, ela é mais benéfica para quem usa ela do que para o pessoal ver. Show. E eu queria que você pudesse falar para a gente, se você puder, claro, a questão da metodologia que você utiliza para gols. O que você analisa numa partida? Qual é o cenário que precisa estar favorável para você fazer uma entrada? Então, não, eu falo sem problemas porque tem até no meu Instagram destacado lá. Vamos lá. Eu não opero em live. Eu sou 100% pré-live. Só pré-live? Só pré-live, porque às vezes eu não tenho nem tempo de ver jogo. Não vou ser hipócrita. Primeiro passo é a odd. Tem que ter... Os dois times têm que estar pagando acima de 1,50. Porque ali, um exemplo, está pagando 1,60 para 1,90 ou 2,10. Então eu tenho um favorito ali, mas a odd dele está acima de 1,50, porque já é uma odd mais ou menos legal para trabalhar. Eu não trabalho com 1,50. Trabalho acima de 1,60. Segundo ponto, eu vou olhar os últimos 10 jogos do time, da casa e do favorito, e do visitante. Se algum deles ganhou 5 dos últimos 10, ou o time da casa ganhou 5 dos últimos 10, ou o visitante, já é mais um ponto para mim se interessar para gols. E a terceira ponto é a média em si. Eu costumo trabalhar ele com uma probabilidade de 65% de chance de gol, né? Ou seja, se os dois times, os últimos 10 jogos, eles têm uma probabilidade de 65% de sair 1,5 gol, eu já posso ser que eu opere no over 2 gols asiáticos. Isso aí. Aí o que vai determinar se eu vou fazer a operação ou não é a odd. Se tiver uma odd acima de 1,60, eu vou para cima. Então, o primeiro passo é ver se tanto o favorito como o azarão está com uma odd maior. Acima de 1,50. Isso para vencer a partida, né? Isso. Tá. Aí depois você analisa os 10 últimos jogos. Isso aí. Aí por exemplo, um dos dois times tiver vencido mais de 5 vezes, já entra no seu radar. E aí o terceiro é a média de gols também. Isso aí, a odd, e além da odd também tem o que vale o jogo, porque não adianta você tentar entrar num gol, jogo de meio de tabela ali, em dois times que não estão brigando para nada. Os times não vão querer. Igual a Série B hoje, a Série B ela é taxada como under, a casa taxa ela como under, mas ela entrou numa reta que ela tá totalmente over. Então eu tô pegando muita odd de regulada na Série B para gols. Tanto que tem jogo aí que saiu 5 gols numa Série B. Se você for olhar quanto que tava pagando para sair 5 gols. Foi o jogo do Corinthians?
Não, é o ano que vem só do Corinthians. Corinthians amanhã pode voltar, né? Pode não, voltar. Pode voltar, não. Vai voltar. Você é corintiano? Nada. Você é o quê? Flamenguista, pô. Aí, ó. Mas tomou uma peia ontem, né? Mas amanhã tem. Amanhã é semifinal, tô nervoso. Tá nervoso? Aqui é fogo, né? 1-0 só, achei um placar bem... Mas mudou agora, é o Felipe Luiz agora. Vamos ver, né? O clássico foi o que foi, irmão. Aí, pelo menos eu sei que é um cara que entende de Flamengo, né? É. Mas 2-0 pro Fluminense, doeu, viu? Só não deu tanto porque eu ganhei meio green lá, que tava no... A casa abriu, houve 1,75 gols, cara. A odd 1,75. Peguei, saiu 2 gols e ganhei meio green. Ou seja, um jogo taxado como under, mas dentro do meu método ele bateu. E teve uma super odd também, né? Que um gol do Flamengo? Por um gol no Flamengo. Não peguei, cara. Não pegou, não? Não peguei. De 1,30 para 2. Eu vi muita gente perdendo dinheiro nisso aí, cara. Quando vem com essas super odds assim, essas casas, eu desconfio. É claro. Eles sabem alguma coisa, não é possível, cara. Odd 2, põe um gol. Eu vi tanta gente pegando, que tanta gente perdeu dinheiro nesse gol aí que não saiu. E teve chance de fazer, né? Mas futebol é isso aí. Mas teve um apostador que fez uma parada interessante lá. Que ele colocou para entrada de um gol, né? Pegou essa super odd, uma odd 2, e pegou odd 3,25 para não sair gol. Então ele fez meio uma suribet ali. Isso aí. E aí conseguiu ter um lucro. Teve um lucrozinho e ganhou. É inteligente. Inteligente. Teve também, acho que no jogo do Cruzeiro ontem, para o Matheus Pereira, né? Um chute é gol odd 2, eu não sei se bateu também. Não sei se bateu também, porque o jogo terminou 1-1, né? Eu não acompanhei. Depois eu fiquei pensando. Falei, pô, dependendo da situação, você faz a cobertura ali, mas também a questão da limitação vai vir fácil também, né? Você fazer uma cobertura na mesma casa, e lasca tudo, né? Aí fica difícil. E a questão de quantidade de entradas que você faz por dia, como é que é? Como é que você analisa, você se prepara para fazer as entradas e qual é a quantidade que você faz diariamente? Eu já fui um cara que eu volumei muito por conta da banca ser pequena, a stake ser pequena, então você olhava, R$1, 20 apostas, R$20 só. Então, nessa mentalidade, eu já cheguei a fazer até 30 entradas num dia. Caraca, mano. Muita coisa. Quando eu fiz isso, isso daqui não tá legal. Hoje em dia, o máximo que eu faço, dependendo, se for um final de semana, 15 entradas. No máximo, e isso no máximo mesmo. Hoje, por exemplo, eu fiz, se não me engano, 12 pro dia de hoje. 5 eu mando pro grupo e as outras eu deixo lá, que eu não mando para ninguém, que teve valor, mas no grupo eu só mando no máximo 5. Porque eu fiz uma votação e eles escolheram dessa forma. Mas tem dia que eu não faço nada. Hoje eu tenho a cabeça de que se o dia não estiver legal, não encaixou nada no meu método, eu não faço nada. Tanto que semana passada teve 2 dias que eu não fiz absolutamente nada, porque eu não vou ficar forçando uma coisa que não está dentro do meu método só para mandar uma dica. E muita gente faz isso. Aí, geralmente é isso aí, 15 entradas, 10 entradas por dia, no final de semana. Dia de semana é mais fraco. Não apostar também é sabedoria, com certeza. Eu costumo dizer lá no grupo, melhor do que ganhar dinheiro é não perder. Você vai apostar ali num jogo que não tem nada a ver só para você apostar, tu vai perder. Tu não conhece o time, tu não conhece as estatísticas, tu vai apostar só porque tu tem que mandar uma dica no grupo. Eu prefiro não apostar. Por isso que eu falo lá no grupo, o pessoal que me acompanha já tem há bastante tempo. Gente, vocês sabem que quando não tem nada eu não mando. Então, se vocês seguirem outras pessoas que quer apostar hoje, aqui não vai ter nada. E assim vai. Isso é muito importante ser dito também, porque muita gente quebra a banca em data FIFA, em jogos comemorativos, em ligas terceira divisão, que não sabe nada ali, não sabe nem o nome do time, do jogador. O cara quer se enfiar lá só porque é a única coisa que tem na grade de jogos. E, cara, é igual você falou, às vezes não apostar também é de sabedoria. Eu, no máximo, que eu aposto é a série segunda divisão de algum time, de algum campeonato. Por exemplo, Inglaterra eu acho legal, Championship ali. Série B ali, a Bundesliga 2 da Alemanha também é bastante interessante para gols. Agora tem campeonato, exemplo, Série B da Itália. Não é tão interessante, mas de vez em quando ainda consigo pegar alguns jogos que consigo ter um lucro ali em gols. Então tem que saber, cara. A Série A por si só já é under. Hoje eu mandei, se eu não me engano, mandei um grupo. Houve 2 gols asiáticos no jogo da Juventus. Contra, se eu não me engano, é a Lazio hoje. Bora ver.
A casa taxa como under, mas se a gente for olhar os números e estatísticas e o que vale o jogo, pode ser que pelo menos 2 gols saia. Aí o pessoal, o seu método ele busca mais o reembolso do que o lucro. Não, mas se eu tenho a opção do reembolso ali para mim não perder dinheiro, eu acho válido. Se você tem a opção de você se proteger um pouco mais, mas você vai ganhar um pouco menos, se arriscar e talvez... Porque assim, investimento barra lucro, dependendo, não compensa. Muitas das vezes não compensa. Pô, você vai apostar, R$100 para você ganhar 80, mas você tá vendo ali que a variável é muito grande. É melhor você dar uma retraída e ganhar 60. Aí o cara vai lá, o cara aposta no Ambasmarco, sai 2-0 para um time. No meu método, eu não perderia dinheiro. Ele perdeu ali no Ambasmarco. Ele vai e aposta no over 2,5 gols. Saiu 1-1, 2-0. Eu não perdi, mas ele perdeu. Então, eu busquei essa proteção. Que eu sempre ouvi que o handicap, o mercado de handicap asiático, ele é o mercado mais profissional. Sim. Eu procurei estudar ele e assim foi. Aí hoje eu até defendo, não digo que é um método tão lucrativo, mas é um método que ele me dá uma proteção maior que os outros mercados. Eu não digo que ele é irredável, eu digo que ele é bem protegido. Isso é importante. E você usa algumas ferramentas para análise, alguma coisa? Eu uso, cara. Hoje eu estou usando só a do Tilt, a R10 Score. Eu pago a versão Pro. E foi ali a ferramenta que mudou totalmente o patamar das minhas análises. Que eu tive bastante informação ali que eu não achava em outras casas. E assim foi. E aí você utiliza lá, você analisa que tipo de informação que tem ali que é importante para você? Eu analiso a métrica de gols, né? E também as informações do dia que tem do jogo em si. Que aí eu vejo lista de lesionado, quem está fora do jogo que ele posta ali também. Porque não faz diferença. Você vai pegar um over goals para um time que o atacante está fora, o atacante titular está fora. Aí vai ver o reserva. Às vezes, dependendo do reserva, o reserva era o titular antes. Então o cara vai entrar querendo fazer gol. Então tem uma chance desse cara fazer pelo menos um gol ali. E assim eu vou, destrinchando ali também. Agora eu estou começando a fazer uma ramificação do meu método, né, do over goals asiáticos, que já é para pegar gol de um time só. Às vezes está pagando 1,80 para o gol da zebra. É 90 minutos para um gol. Dependendo do time, ele é zebra porque está jogando contra um time super dentro favorito, de casa. Não, nem tão super favorito, mas vamos supor, Flamengo e Fluminense. Ontem, Fluminense era zebra. Eu não sei quanto que estava pagando um gol do Fluminense. Mas se tivesse pagando uma odd interessante, era uma boa de pegar, que é 90 minutos para um gol. O Flamengo é o favorito porque o Flamengo joga, tecnicamente, é o mandante do jogo, mas o outro time também, necessidade de vitória, o Fluminense lá embaixo na tabela. Então, tudo varia. Então, eu também tenho esse método de um gol para um time ou over 1,5 gol, dependendo da odd do favorito. Bacana esse tipo de análise, estratégia, é muito interessante. Nunca tinha ouvido alguém falar sobre esse tipo de análise, então já é um conteúdo diferente para você acompanhar o Matheus também. Eu queria saber de você também uma questão que eu acho que é importante a gente poder falar e tudo mais. Que ponto que você acha que atrapalha a questão dos jogos, dos slots, dos jogos dos animalzinhos lá, do tigrinho e tudo mais? A que ponto você acha que atrapalha? Atrapalha muito porque eles querem comparar o que a gente faz com esse tipo de jogo. E, pô, não é a mesma coisa. Você fica ali horas estudando um jogo, simplesmente o cara falar que se você fazer uma operação aqui num jogo é a mesma coisa que você ficar rodando ali a roleta para ganhar um dinheiro, não tem como. Então, para mim, atrapalha muito. E ainda mais com a regulamentação que quer botar como se fosse a mesma coisa. E não é a mesma coisa. Então, para a gente que está querendo, né, começar a crescer nisso, atrapalha porque o cara que começa a divulgar isso daí enganando as pessoas, ele cresce de uma forma e você olha assim, caraca, então é mais fácil. Eu vi até o episódio do pessoal que estava aqui, tava o Zé do Céu, falando que foram pro irmão. Não tem preço certo, não. Mas é complicado, cara, é complicado. O pessoal, tipo assim, beleza. Tem gente que gosta de ser enganado. Tem gente para enganar. Mas o cara que tá, entre aspas, enganando, ele tá errado. Depende do ponto de vista. Para mim, se ele tá ali divulgando e tem gente para comprar, aí é problema de quem tá comprando. Mas eu não faria.
Então, para mim, atrapalha muito isso, cara. Porque a gente que quer crescer da forma certa, vê o cara fazendo um negócio desse errado, e cresce, e ganha dinheiro, e tu fica lá, caraca, e se eu fazer também? E parece que... Parece não, é certo, né? Que eles... Não tinha, assim, antes eles não tinham o que falar. Tipo, dá para ganhar dinheiro e tudo mais. Aí criaram o tal dos horários pagantes. Aí você vai falar... Como é que você vai falar para um cara? Pô, você vai entrar 00:06 que você vai conseguir ser lucrativo. É loucura, né? Não dá, cara. Sendo que o algoritmo... uma coisa, até eu falei com um programador uma vez, e ele falou o seguinte, vamos supor, eu entro aqui no Tigrinho, e você entra também no Tigrinho na mesma casa. É Tigrinho diferente. Tipo assim, eu tô rolando aqui um algoritmo diferente e você aí. Então não tem como ser um horário pagante, que vai ser universal e tudo vai ser... Não. Então, até nisso as pessoas criaram uma ideia, né? Uma alusão para que pudesse enganar mais ainda as pessoas. Ah, tá lá o horário pagante. Pô, não existe isso, né? É loucura, né? É loucura. É muito, cara. E o povo acredita, então... Aí o cara tá totalmente errado. Tem gente que compra, tem gente que acredita, vai continuar fazendo. Você acha que a pessoa que divulga não deveria ser penalizada ou culpada então, por isso? Cara, tem pessoas... Depende muito da forma que fala, porque eu também já vi pessoas que divulgam meio que conscientizando a galera também. Ó, gente, ó, vai com valor pouco, porque não é sempre que paga. Que paga alguém, né? Mas né, nunca paga quem tá ali paga comprando. Só, né? Então, tipo assim, vai depender muito da forma que a pessoa fala. Mas pra mim, cara, eu não vou ser hipócrita. Minha esposa, ela faz isso. Ela não divulga, mas ela ganha dinheiro com isso. Mas é aquilo. A plataforma ali, cara, eu não sei como é que funciona. Eu sei que ela não bota R$1, mas ela tira dinheiro. Então, ela só consegue usar a casa uma vez. Ela pegou ali um bônus, exemplo, de R$5, ela fez 50, ela sacou, quando ela vai tentar de novo, eles não deixam. E ela vai fazendo assim, então eu sei que realmente pode ser que para algumas pessoas pague, mas aí vai dar sorte também, que tem dia que ela não ganha nada. Mas botar dinheiro ela não bota. Então depende muito de quem divulga, que tem gente que, ela tá num grupo que tem mais de 100 mil pessoas disso. É loucura, é muita gente. O que tem de gente lá que perde dinheiro pra caraca e manda mensagem chorando, cara, vale a pena? Aí eu falo pra ela, ó, imagina se você começa a botar dinheiro nisso aí. É um lucro, é um vício sem fim. Então, você tá fazendo dessa forma, não tá te atrapalhando, não tá atrapalhando a gente, não vejo problema nenhum. Mas a partir do momento que eu ver que vai atrapalhar, que você não vai botar. Então, é complicado, cara. Eu não consigo te dizer que é certo ou errado. Porque eu também não vou ser hipócrita aqui, porque minha esposa, ela consegue tirar dinheiro disso. Mas eu, por mim mesmo, eu não divulgaria, não faço. E é isso, cara. É importante ressaltar, porque assim, eu acho, opinião minha, que, cara, entretenimento é uma coisa, né? Tipo, você vai lá, é igual você vai num cassino. Você vai lá, você sabe que as suas chances de ganhar é remotas. Você vai lá, você vai para entretenimento, você vai lá para brincar, você vai para, sabe, brincar mesmo, literalmente. Então, você vai pegar uma graninha ali, colocar e beleza. Agora, tipo, falar que, vou ganhar, vai pegar lá os Big Win, né, que fala. Cara, solta a carta, Tigrinho, a galera fala, né? É muito difícil, mano. É muito. Você tem que ter... E é aquela questão, né? Porque quando coloca esses slots na mesma parada que apostas, entra tudo no mesmo bolo ali e, tipo, todo mundo fala que é errado, que é legal e tal, aí, né? Aí vamos lá, aí o governo tá pegando muita questão tem muita gente que tá viciada nisso. Pega aí as apostas esportivas em si e o pessoal do Tigrinho aí. Quem é que faz mais loucura? Porque o cara que tá entrando na aposta, ele tem uma noção. Tem gente falando pra ele que é difícil, da mesma forma que tem gente falando que é fácil. Agora o Tigrinho, tu não vê ninguém falando assim, é isso daqui, se você fizer, você pode perder. Até porque os caras tá com a maioria com banca fake ali. Tem que ter gestão. Fala de gestão. Ninguém fala de gestão no Tigrinho. Bota ali R$100 e vai dobrando. Uma gerada, R$1, vai dobrando até ganhar. Aí quando tu vai ver, quebrou. Agora aqui com a gente, não. Então, pra mim, cara, é muito complicado a gente competir com isso. A gente ser taxado igual a isso. Porque não é a mesma coisa. Eu analiso um jogo, meia hora analisando um jogo. Um cara falar que daqui a 10 minutos vai estar pagando.
Como é que eu vou competir com um cara desse? E a questão também que deu uma popularizada é que, assim, qualquer pessoa, qualquer mulher, homem, começou a divulgar. E aí pulverizou, né? Todo mundo que tinha ali, de certa forma, um pouquinho de mídia, um pouquinho de alcance, começou a divulgar. E aí os caras veio em cima, né? Começou. E aí uma pessoa ganhava, outra pessoa, sabe? Aquela minoriazinha mesmo só para ter a prova, né? Tipo, ganhou. E aí começaram a fazer esse estardalhaço todo e tudo mais. É difícil, né, cara? É difícil porque quando a gente fala de dinheiro, tipo, é igual eu tava falando, quando a gente fala de dinheiro pro brasileiro, é muito complicado, porque é aquilo. É o calcanhar de Aquiles do brasileiro, é dinheiro. Porque a gente nós não crescemos com uma mentalidade de investidor. A gente não aprende isso na escola, não aprende isso numa faculdade, não aprende isso em casa. É muito difícil, né? Quando a gente fala de educação financeira. Então, quando nós vamos se deparar com a vida real, né? E aí vem pessoas que falam que é possível, você acaba acreditando, porque você quer aquilo também. Você quer viver aquilo, você quer ter aquela quantidade de grana que está falando que é possível ganhar. Só que quando você se depara com a realidade, você vê que nem aquilo e você acaba ficando mais pobre frustra, ainda, né? Aí fica frustrado, sem dinheiro. Aí o cara que faz isso, que não dá certo nas apostas, quando vê alguém dando certo, ele fala que o cara tá fazendo de uma forma errada, ou que o cara começa a atacar o cara. Mas por quê? Porque ele simplesmente se frustrou, achando que ele conseguiria fácil, só que a gente sabe que não é fácil. Aí acontece esses jeitos aí. Eu mesmo, cara, quando eu posto uma sequência de green, os caras, cadê o Red? Os caras começam, não posta Red. Cara, mas como é que eu vou postar o Red se não tem? Quando tem, eu posto. Tanto que aí, ó, postei uma sequência de 5 Red semana passada. Com a mesma cara que eu boto o green, eu boto o Red. Mesmo quando a euforia do green, não é a euforia, mas é a seriedade do Red, porque não dá pra esconder. Eu não posso esconder. Se eu prezo uma transparência, já me falaram que eu não sou transparente porque eu não boto o valor que eu aposto. Gente, isso daí eu acho que é o menor dos problemas. Isso é de cada um. Porque eu não... Aí o cara bota 10 mil apostando R$1. Tu tá vendo 10 mil ali. Então vale? Ele é mais transparente que eu? Aí o cash out de centavos. Então ele é mais transparente que eu que não posto. Tá, né? E outra, se você tem red, critica você. Se tem o green, critica também. Não, tudo critica, né? Então... Tudo critica. Então, eu não ligo pra opinião mesmo do pessoal. Óbvio que quem chega dando uma força, mandando uma mensagem, sempre tô respondendo todo mundo, menos quem pede Pix. Porque, pô, sou CLT, irmão. Pix, eu também quero. Pô, não tem como. Mas é isso, cara. O pessoal é muito afoito, cara. Não tem como. Não dá. Eu não consigo entender como é que passa na cabeça deles de ganhar dinheiro fácil. Eu não tenho coragem de chegar e pedir Pix pra alguém. E tá muito chato, né? Pô, cara, a internet tá muito mimizenta, né? Você não pode fazer nada que... Tudo você é preconceituoso com alguma coisa. Tudo é muito complicado. Você tem que, sabe, ser criterioso, pisar em ovos. Tem que ver o que tu fala, porque ali, às vezes tu vai falar de uma forma, ele vai ofender alguém. Às vezes até um processo tu toma aí sem nem... Do nada. Sabe por isso que eu vejo muito que eu falo, cara, porque é complicado. Tem que muito tomar complicado. Muito cuidado, a internet mesmo. É muito complicado. E me fala uma coisa, quais são os seus projetos? Você tem projeto que a gente estava conversando em off aí de grupo e tudo mais? Você tem, quais são os novos projetos aí? Eu tô com um projeto aí, vou lançar. Ainda não tenho uma data prevista, um grupo VIP. E hoje em dia eu tenho a dica VIP. O que seria a dica VIP? É uma dica que eu pego a melhor análise do dia, não que as outras sejam ruins, mas essa daqui é aquela que eu tenho mais confiança, divulgo no Instagram, vendendo. Quem quiser comprar, me chama no link, eu mando a dica, o link da dica, a pessoa me paga. Se der green, o que ela investiu é dela. Se der red, eu devolvo metade do valor. E se for reembolso, que geralmente eu mando no Overgoals Asiáticos, no dia seguinte eu mando uma grátis. Aí então, peraí, vamos supor, cara, eu vou comprar a dica sua. Aí é R$30. R$30. Eu te dou os R$30. Aí eu te mando a dica com o link. Aí eu faço essa aposta. Você faz no seu dinheiro. Mas aí tem um limite ali de valor? Então, o pessoal até me perguntou, eu costumo dizer que se o cara ele tem uma stake abaixo de R$100, não vale a pena ele comprar.
Porque não só quero vender, eu também quero fazer o pessoal ganhar dinheiro. Mas vamos supor, o cara tem uma stake de R$100, eu mandei uma dica ali, 1,80. Se der ruim, ele fez R$80 de lucro, mas tirando os 30 que ele me pagou, ficou 50. Se abaixo disso, mesmo o cara dando green, ele não vai ter retorno nenhum. Então, se o cara tem abaixo de R$100, não vale a pena ele comprar. Estou sendo sincero que não é só por vender. Quero também mostrar como que vai ser o VIP, porque as dicas que eu mando seriam dicas do VIP. E é isso. Se der head, eu devolvo metade do valor, R$15. E se for reembolso, no próximo dia eu mando uma grátis. E essa forma, tudo que eu faço, eu mando enquete e eles que escolhem. Então, essa forma foi o pessoal votou, foi a mais votada. O pessoal escolheu dessa forma e eu estou seguindo assim. E aí, por exemplo, na segunda que deu reembolso, aí você mandou outra entrada, aí deu head, aí você devolve... Não, a do reembolso já foi. Entendi. Aí você... É uma grátis ali, eu estou mandando uma grátis. Se der head, se der green, se der reembolso, lá morreu. Entendi. Entendeu? E aí você estava com esse projeto já há quanto tempo já? Cara, eu comecei recentemente, acho que no início desse mês. Início desse mês? Isso. E como é que tá a questão de assertividade? Como é que tá? Não, essa atividade, tem dia que eu não mando, porque tem dia que foi o que eu falei, eu não vou mandar porque eu quero vender. Tem dia que eu não consigo olhar para essa bet e ver ela, não, ela é boa para vender, não. Mas até a última vez que eu olhei, tava 10-2. 10 greens e R$2. Aí os heads eu fui, devolvi o valor pro pessoal que comprou. E o green, o pessoal que se fez certinho, se botou o valor de 100 para cima, conseguiu ganhar um dinheirinho. Show. E aí você está com um projeto, então, de fazer um grupo VIP. Isso. Mas aí não tem um prazo específico ainda, não, tá? Porque eu tô vendo direitinho também a questão da regulamentação, como vai ficar. Então eu tô estudando, porque eu não quero só vender um VIP. Eu quero que o cara que entre no meu VIP, eu quero fazer esse cara ganhar dinheiro. Só que eu também não vou ser hipócrita de fazer um grupo VIP e eu ainda tô numa trocação. Eu não quero que o meu grupo fique nessa trocação. Então eu estou estudando, estou refinando meus métodos para o grupo VIP ser totalmente lucrativo. Óbvio que vai ter mês que pode ter variância, mas não ficar nessa trocação. Isso aí é muito importante, galera, ter uma consciência de que ele poderia a qualquer momento simplesmente soltar lá e aí dane-se, vamos ver o que vai dar. Vendeu, vendendo, mas eu não consigo ser assim, cara. Eu sempre vou falar enquanto eu for, porque não é vergonha, mas o CLT ele entende o outro. Então, eu sei que o dinheiro é sofrido, eu sei que é a correria do dia a dia do cara ali. Eu não vou querer que o cara tire o dinheiro de uma conta para comprar um grupo VIP meu. E ainda assim, dar um resultado negativo pro cara. Então, eu penso em tudo nisso, né? Eu também me coloco muito no lugar da pessoa que tá ali para comprar. Então, tudo que eu faço, antes de fazer, eu penso se eu compraria, se valeria a pena para mim. Se não vale, não vale para os outros. Isso é importante. Isso é muito legal da sua parte, porque uma frase que você falou que me chamou a atenção é um CLT entende o outro. Com certeza. Isso é muito bacana, a gente percebe ali, né, a questão do caráter da pessoa, né, da integridade, dos princípios. Isso é muito importante, porque, que nem eu falei, qualquer outra pessoa... Tanto que tem gente que começa hoje, amanhã já está com VIP, o cara ganhou seguidor R$500, tem gente que paga. Aí o cara fica rico com o VIP, na análise dele, as dicas dele, o grupo é só head, mas o pessoal está pagando, porque ele tem seguidor. Eu não quero isso. Eu quero que quem pague, eu quero fazer realmente ser assertivo e fazer o pessoal ganhar dinheiro com o meu grupo. Só que eu ainda tenho que me preparar mais para isso. E uma coisa que você falou também, que eu acho que é importante ser ressaltada, é a questão do valor de stake. É muito importante. Sim. Porque era uma questão que sempre todo mundo falava, que era o quê? Pô, como é que eu vou pagar, 200, 150, R$300 num grupo VIP, sendo que a banca do cara é R$100? Isso aí. E também não adianta eu fazer um grupo VIP, botar um valor absurdo e ninguém comprar. Exatamente. Tem que ser um valor acessível, um valor que eu, por exemplo, que eu compraria. Um exemplo, né? Porque eu botar o grupo VIP, o grupo VIP do Ratinho, R$300. Ninguém vai comprar, cara. Eu, nessa fase que eu tô assim, trocando dinheiro, até eu começar a ganhar dinheiro, ninguém vai comprar R$300. R$300 é um grupo de um cara estourado. Então eu tenho que ter essa consciência. Eu não posso botar os pés pelas mãos. Então eu tenho que começar devagar, né? Tudo com paciência. E outra, imagina só, você compra um VIP de R$300, sua banca é de 100. Mesmo que o cara faça 100% da banca, não vai você não vai fazer 200, você vai ficar com R$200 e vai pagando outro mês mais 300. Então não tem lógica, né? Isso aí. Por isso que eu sempre falo. Se você tiver uma banca baixa,
stake baixo, tem coisa que não vale a pena você fazer. Eu não tô aqui para vender, eu tô aqui para ajudar, até porque eu não tive essa ajuda. Eu busquei ajuda vendo os podcasts, vendo pessoas que vivem disso falando. Mas chegar alguém e falar assim para mim, cara, não faz dessa forma, eu não tive. Eu tive que aprender na marra. Entendeu? E é isso. E hoje você tá com quantas pessoas no seu grupo free? Cara, acho que tem uns 135. Se ela ficar variando, 140, 130, geralmente assim. Quando a sequência tá boa, entra a gente. Quando tá ruim, sai. Então, é normal. Assim, né? O pessoal é imediatista. Então, 140 pessoas? Por aí. Galera, vou fazer uma meta aqui com vocês, então, ó. O Matheus... É que eu não vou te chamar de Ratinho, não. Vou chamar de Matheus, que é melhor. Fica mais legal. Como é que chama lá? É Ratinho Free? É Ratinho Tips. Ratinho Tips? Isso. Então, galera, é o seguinte, ó. Pra quem acompanha o Matheus já nas redes sociais e tudo mais, e quem também tá acompanhando aqui o podcast, vamos dar uma moral pro cara lá. Porque, assim, o cara se dispôs a vir até aqui, né? Para poder trocar uma ideia comigo, para poder passar um conhecimento para vocês. Então, nada mais justo, nada mais que justo mesmo, né? Leal de dar uma moral pro cara também. E tá com 140 pessoas lá. Vamos fazer uma meta aí, então, eu e vocês aí, o seguinte, quando for o podcast, vai ao ar, então vai o completo, depois vai todos os cortes ali durante a semana. Até o último corte ali, vamos fazer uma meta de 400 pessoas. Será que tá bom? 400 pessoas aí. Então, é pouca gente, hein, galera? Dá pra fazer uma meta um pouco maior aí, mas vamos ser cautelosos. Então, 400 pessoas. Vai lá, conhece o trabalho do cara. Se você gostar, você continua. Se não gostar, beleza, você pode sair, não tem problema. Pô, você vai ter o livre-arbítrio aí de escolher. Mas dá uma chance de você acompanhar uma pessoa nova no mercado, mas nova no sentido só de tamanho, vamos dizer assim, de seguidores. Porque você já viu aqui que o cara tem muito conteúdo para entregar. Então, você estando próximo ali e tudo mais, você vai conseguir acompanhar mais perto dele, vai ver quais são as estratégias, a metodologia, porque aqui no nosso bate-papo é pouco tempo ainda. Eu queria ter 5, 6 horas aqui para a gente trocar ideia, para poder mostrar de verdade a qualidade e tudo mais, mostrar ele na prática. Então, como é que você consegue isso? Acompanhando ele. Então, vamos colocar essa meta aí de 400 pessoas até o final de todos os cortes. E aí ele vai acompanhar lá e tudo mais. Depois, pode ser que ele solte aí um bônus lá pra galera, né? A gente faz uma metinha também. E de Instagram, como é que você tá lá? Ah, cara, deve ter uns 1.300. 1.300? Por aí. E você tem canal no YouTube, não, né? Não. Não? No YouTube não. Tá com Telegram e Instagram. Isso. Então tá no 1.300 pessoas. Então vamos fazer as mesmas pessoas que seguem lá no Telegram, vamos seguir lá no Insta também, colocar uma meta aí de 1.600 pessoas também para acompanhar ele lá. Ia colocar 2.000, mas vamos 1.600 pessoas e depois vai acompanhando. É o que eu sempre digo, eu não trago qualquer pessoa aqui, eu trago pessoas que tenham a qualidade, né, que possam ali trazer uma informação que ele trouxe aqui já foi relevante. A questão do método dele ali, sensacional. Se você pegou aquela parte ali, não entendi, vou assistir de novo, não entendi, vou chamar ele lá no Insta, vou trocar uma ideia. Essa questão da dica aí, achei sensacional também. Mesmo que você... ele vai soltar o VIP dele ainda, talvez não seja agora e tudo mais, mas dá uma moral para ele lá, vou comprar uma dica desse cara para ver se é bom mesmo. O cara já tá te dando ali 3 opções. Então, sem perder totalmente sua grana, você não vai ficar. Então, ele já te dá a opção de reembolso ali pela metade do valor e tudo mais. Então, sensacional. Vale a pena conferir. Dá uma seguida lá no... Como é que é seu Instagram? Ratinho Tips. Ratinho Tips. Já acompanha lá, @Ratinho Tips e Ratinho Tips também no Telegram. Acompanha lá. Vale a pena vocês acompanhar a fera aqui. Eu queria também saber de você o seguinte... a gente está também numa questão de aposta e tudo mais, num momento aí que nós estávamos falando com relação às mudanças e tudo mais. Se houver uma regulamentação, assim, a gente não sabe como é que vai ser, mas se for uma regulamentação que não seja tão favorável, você já sabe quais são os seus próximos passos, o que você vai fazer, é questão de metodologia, é questão de mercado, vai trabalhar diferente, o que você pensa? Então, eu acho que trabalhar diferente seria só mais na questão da internet em si, porque a gente já está tendo algumas restrições. E, cara, se vê que não está ficando legal, a gente volta do jeito que estava, anonimato ali, porque a gente aqui, o meu intuito maior de vir para a internet foi mostrar para as pessoas que é possível, mas que não é fácil.
porque precisava de gente, precisa, né, de gente assim. Precisa de gente que mostra a realidade, que mostra o head, que mostra o green, mas que principalmente mostra a rotina ali, igual às vezes eu dou café da manhã no trabalho. Então, tipo assim, ó, gente, tô trabalhando, às vezes o cara manda mensagem, pô, irmão, desculpa aí, não tô podendo falar agora. Porque é a realidade de 99% de quem tá hoje no mercado. É poucas pessoas que podem desfrutar de viver das apostas com alguns investimentos a mais. Então, pro cara que tá começando agora, na minha opinião, ele começar a ver um cara lá em cima e começar a ver um cara que está começando, talvez ele não se deslumbre tanto, porque ele está vendo aqui a realidade. Óbvio que ele pode chegar lá, pode, mas ele vai ter que passar todo o processo aqui para conseguir chegar. Então, na questão da regulamentação em si, se vê que está dando ruim, que a questão da internet em si, porque o método eu não vou mudar, o método dele é bom para mim fazer as operações, e é só mais a internet mesmo, até porque, como eu falei, hoje a regulamentação ela não me atingiria. Então, para mim, vai mudar, mas vai mudar pouca coisa. Agora, o pessoal que já ganha dinheiro mesmo, que a stake é mais alta, aí eles realmente têm que se preocupar. Mas eu ainda não cheguei nessa fase. Espero chegar logo. Mas, até lá, a regulamentação é só mais a questão da internet mesmo. A internet. É porque a gente precisa também ir já pensando ali o que vai acontecer e tudo mais. Que, por exemplo, se tiver uma regulamentação onde vai ser também a parte de influencer, né? Tipo, do que você vai falar ali, vai ser difícil, né? Vai ser um pouco complicado. Então, vamos ver o que vai de fato acontecer. Mas na questão das apostas em si, a questão da regulamentação, ela me preocupa no sentido da taxação, né? Como é que vai ser essa parte dessa carga tributária e no que isso vai trazer para nós como apostadores. Então, por exemplo, será que isso vai resvalar nas odds? Será que isso vai resvalar em qual parte, né? Em qual sentido ali? Porque alguém vai pagar a conta. E não vai ser o governo, nem vai ser as casas de aposta. Vai ser a gente mesmo. Vai ser a gente. Então, de que forma que nós vamos ser lesados? Com havendo dessa tributação, havendo essa carga tributária, como é que eles vão repassar? Vai ser nas odds? Vai ser retirada de mercados lucrativos? Pode ser que as casas tirem mercados que hoje são lucrativos para os apostadores e dane-se a gente. Será que vai ser na limitação? Será que vai ser no limite de saque? Ou vai ter taxa para sacar? Não sabemos, né? Então, a gente tem que pensar ali em alguns cenários para que a gente possa pelo menos se situar, né? O que vai acontecer de fato. Ainda é uma incógnita gigantesca, né? Como ainda não tem nada 100% certo, tem algumas coisas já, mas até, se não me engano, até dezembro, né? Que vai... eu vou esperar realmente eles lançarem ali, porque eu acho que até depois deles lançarem, deve mudar alguma coisa, porque vai ter coisa que o governo talvez não aceite, ou as casas não aceitem, ou até mesmo os próprios apostadores não aceitem. E do ruim, pelo que eu vejo aí, o pessoal já está recorrendo a outras casas, a outros países para fazer as apostas. Então, eu não consigo te dizer que exatamente eu vou preferir esperar chegar toda a regulamentação em si ali em dezembro, para aí sim eu começar a ver e provavelmente vai afetar em algum lugar. A gente ainda só não sabe aonde. Exatamente, tem que ter... ver o time, né, do que vai acontecer e tudo mais. Meu irmão, a gente tá finalizando aqui. Cara, quero te agradecer de coração pela sua vinda. Foi um conteúdo muito bacana. Mostrar a realidade de um apostador, às vezes ela pode não ser, não pode brilhar os olhos das pessoas. Mas quando a gente mostra a realidade e mostra a vida, né? Tipo assim, quando vocês começarem a acompanhar mais de perto o Matheus, ver lá a rotina dele e tudo mais, eu acho que é isso que a gente precisa trazer. Porque é igual nós conversamos no início. Tá muito destoante, né? Então, um cara que aposta 50 mil, 20 mil, para o cara que aposta 100, 50, 30, 10 reais, é muito destoante. Então, nós temos que voltar para as raízes, né? Voltar para a realidade. Pô, a maioria dos apostadores... Levando em consideração que 97% dos apostadores perdem dinheiro com as apostas, e levando em consideração que a grande maioria não tem uma banca que passa de 100 reais, a gente não pode achar comum, não pode achar normal um cara apostar 50 mil e achar que o apostador comum vai alcançar aquilo em 2, 3 dias, em meses. Isso é muito complicado. Então, nós temos que ter responsabilidade, né, social
dentro do nosso meio de apostas. E você faz um trabalho muito bacana. Gostei muito do seu trabalho, foi por isso que eu te convidei. O cara traz uma realidade muito bacana, virei seu fã nessa questão. Continua nessa pegada, irmão. Continua, que eu tenho certeza que é só o começo, né? De você trazer muito conhecimento, o seu dia a dia, o seu aprendizado, porque quando a gente aprende e mostra para as pessoas também aprendem. Então isso é muito bacana da sua parte. Continua nessa pegada, continua nessa determinação, que eu tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito bem de você em pouquíssimo tempo ali, que eu digo 1 ou 2 anos, você vai estar num patamar muito diferente. Então, quero te agradecer de coração pela sua vinda. O cara veio somente para gravar, então, a gente, igual eu falo, eu nunca imaginei que teriam pessoas que poderiam se dispor a vir aqui para poder bater um papo. Isso é surreal, até hoje não cai a ficha para mim. E eu quero te agradecer, irmão, agradecer de coração. E continua, mano, continua, abre seu VIP, se precisar de ajuda aí, pode contar comigo. E eu sempre falo, não trago qualquer pessoa aqui. Se você está aqui, tenha certeza que alguma coisa eu consegui identificar de você, de conteúdo, e pode ser agregador para a comunidade. Obrigado, viu? Cara, primeiro, eu quero te agradecer porque eu sou um fã mesmo seu. Isso. Inclusive, uma frase que você usou aí, né, que eu guardo ela todos os dias, que é: eu quero acordar quando meus olhos abrirem e não quando o despertar tu tocar. E é isso, cara. Eu busco isso nas apostas. Não é ficar rico, é eu ter um tempo de qualidade com meus filhos. Então, eu te agradeço pela oportunidade, cara. Pra mim, você não tem noção do quanto tá sendo importante. Que isso. Era um sonho, de verdade, desde quando eu comecei a ver o seu podcast. Sempre mentalizei estar aqui. E é isso, cara. Muito obrigado pela oportunidade. Espero daqui a um tempo voltar com certeza. As coisas melhores. As portas estão abertas para quando você quiser voltar. E eu tenho um quadro que chama Show de Bola. Eu vou fazer algumas perguntas para você. Eu quero saber o que é show de bola nesse aspecto para você. O que é show de bola para você na sua família? Cara, show de bola para mim, minha família sim, minha esposa, meus filhos, meu pai, minha mãe, todos eles, porque se eu tô aqui, cada um teve um papel importante. Meu pai me ajudou, meu irmão me ajudou. Foi, entre aspas, na correria para me chegar aqui. Show de bola é o apoio que eu tenho deles, sabe? Minha esposa, graças a Deus, ela me apoia bastante nesse ponto. E eles são show de bola. E o que é show de bola para você nas apostas esportivas? Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro? Claro. Ainda não tô ganhando tanto, mas... O que é show de bola para você? Qual é a cidade que você mora? Rio de Janeiro. Mas é capital mesmo? É. O que é show de bola no Rio de Janeiro para você? As praias. As né? praias? Por mais que a gente não consiga tanto, não tem como. E o que você acha que vai ser show de bola para você quando você chegar no dia 31 de dezembro desse ano e você olhar para trás e falar: isso aqui foi show de bola para mim? Cara, vai a minha evolução. É. Porque, querendo ou não, o Matheus de janeiro não é o mesmo de agora e também de dezembro não vai ser o mesmo. Cada dia que vai passando, procuro evoluir e eu vou conseguindo. Então, minha evolução vai ser show de bola. Top demais. Irmão, obrigado pela vinda. Obrigado a você, Tamo cara. Junto. E só deixar aqui, agradecer o Dan. É o cara que, das múltiplas, cara é brabo, sempre me ajudando. Gil, rei da várzea do Rio de Janeiro, ele é o primeiro cara que acreditou em mim. O Gil é sensacional, me segue lá, eu segui ele também. Sensacional. Thales é o rei dos especiais. Cara, eu tenho uma carteira de tipster anônimos, que são os caras que eu confio, que são meus amigos. E também agradecer meu irmão, minha mãe, meu pai, minha esposa. E é isso, cara. Obrigado e tamo junto. Tamo junto, irmão. Obrigado. Saber que as portas estão abertas. Com certeza. Se quiser voltar, só dá um toque, um alô, a gente agenda com uma antecedência e as portas estarão abertas para quando você quiser voltar. Show de bola. Não esqueci, tá, DM? Rei do Anytime. Bora pra cima. Show. Galera, é isso então. Tamo juntão. Até o próximo Bora. Show de Bola Podcast.